digo que uma coragem assim fora do normal para umas coisas que talvez para todo mundo é muito simples, né? Por exemplo, voltar a estudar, né? Voltar a estudar com 37 anos, centro de Porto Alegre, Rua da Praia, Andradas. Tenta imaginar eu na Andradas, lotado, caminhando do shopping Rua da Praia, uns 100 metros até o Monteiro Lobato. Parecia os 100 metros mais longos da minha vida até hoje. Parecia uns 10 quilômetros. Porque eu caminhava ali no centro, né? E aí a galera... Como eu larguei o futebol, né? Como o Miguel, larguei. As pessoas não sabiam se eu tinha me aposentado, onde é que eu estava em Belo Horizonte. Então era um pedindo para ir volta pro Grêmio, outro volta pro Inter, outro falando vai estudar. E eu tentava caminhar rápido ali para passar e tirava foto com um, quando tirava com um começava tudo. E quando eu chegava dentro da aula eu falei, agora acalmou. E assim, ali que começavam as guerras, né? Que aí eu olhava pro lado e era um colega duvidando que era eu, olhava pro outro lado, um já marcando tirar foto, escutava um da frente falando, não, mas não pode ser esse cara. Eu olhava para trás, o outro falando, não, mas será que esse cara aí, tá na 5ª série igual eu e tal, 1º grau. E eu com uma mistura de muita coisa, né? Mistura de vergonha, constrangido, ao mesmo tempo me sentindo um herói por ter essa coragem de voltar a estudar, ao mesmo tempo feliz, triste. E aí começava a matéria. Aí mais fantasmas ainda. Imagina uma sala inteira, todo mundo sabendo do assunto que está sendo tratado. E de repente tu tá ali, não sabe que está sendo tratado. E aí por segundos vem aqueles fantasmas na cabeça. Pergunta, né? Levanta o dedo e diz que tu não sabe e tu tem uma chance de aprender. Ou se mantém ídolo, vaidoso, todo mundo tá tirando foto contigo e tu não quer mostrar a tua fraqueza, mostrar o que tu não sabe. E então aqueles segundos ali eram uma eternidade. Até que na primeira vez que eu levantei o dedo e disse que não sabia, eu vi o tanto de gente que se interessou para me ensinar. E hoje eu tenho a certeza de que o que move o mundo são as perguntas, né? Não são as respostas. O que faz as pessoas crescerem, né? O que faz o mundo crescer, e o mundo nada mais nada menos que são as pessoas, as perguntas, né? Parece muito simples, né? Mas eu delego todas as coisas que eu vivo hoje, todas as experiências que eu tenho vivido, né, profissionais, familiares, eu delego primeiro a Deus e depois muito as perguntas, a curiosidade. Então, de repente, tu pode pensar assim, mas perguntar é só perguntar que você acelera esse crescimento? É só perguntar, mas não é fácil. Você está dentro de uma reunião, dentro de uma série de pessoas, todo mundo está sabendo do assunto que se trata. Quantas vezes a gente está dentro de um ambiente desse e a gente, por vaidade, não diz que não está entendendo? A gente se mantém ali dentro da conversa, perde horas, perde tempo e não aprende nada, não descobre nada. Então tudo isso também participou do meu processo de último jogo, né? De perguntar, de se aproximar. Então quando eu entendi que perguntar poderia acelerar minha vida, me preparar para mim fazer outras coisas, né, fora do futebol. Porque uma das coisas que me incomodava muito assim na pós-futebol é que quando as pessoas perceberam que eu estava aposentado, elas me faziam 2 questionamentos, como se eu tivesse só condições de ser treinador ou empresário. As pessoas não falavam mais nada, falavam, tu vai ser treinador ou vai ser empresário? E eu acho 2 ótimas profissões, tenho grandes amigos, fui educado por muitos treinadores, tem muitos treinadores que fizeram parte da minha formação, muitos empresários também. Meu empresário particularmente foi um pai para mim, né, que eu não tive a presença do meu pai na infância. São ótimas profissões, mas isso me incomodava porque como se eu tivesse só condições de fazer isso pós-futebol. E quando eu voltei a estudar, eu até digo que
o voltar a estudar como conteúdo, eu não fiz festa, né? Eu tive mais incentivo para fazer essas coisas, né? Eu tive, né, na época, o presidente era o Pífero no Inter, pô, Tinho, faz aqui se tu quiser, o estádio tá aqui, tal. Queria que eu fizesse logo nos 10 anos da Libertadores, né, que eu aposentei em 2015, os 10 anos foi em 2016, né, agora esse ano a gente faz 15 anos, e eu falei, não, vamos fazer a festa dos 10 anos da Libertadores, mano, é minha despedida, né, porque a minha despedida não tem festa. Eu tive até incentivo para fazer algo assim que eu acho que, em termos de carreira, eu até acho que seria merecido, né? Quantos jogadores conseguiram vencer dos dois lados e ser protagonista, assim, né? E ser daqui de Porto Alegre, né? Ser da Restinga, coisa que está cada vez mais difícil, né? Nós criar jogadores dentro da nossa terra, né? Por mais que eu acho que é uma coisa bem simples de se fazer, né? Só botar um campo e bola que vai brotar jogador em qualquer lugar, não precisa vir de fora. Então eu acho que se eu quisesse, acho que poderia fazer algo legal assim, mas eu acho que a maior maneira que eu saí é a maneira que me dá hoje mais força e mais prazer para viver o mundo que eu tenho vivido hoje, as experiências que eu tenho vivido, os crescimentos que eu tenho vivido.